Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, quem nos ouve pela Rádio Senado, nos assiste pela TV Senado e também pelas mídias sociais. Subo a essa tribuna hoje para falar, na realidade, para fazer um desagravo aqui ao nosso presidente Lula, que faz aniversário, 73 anos, agora no próximo domingo. Lula está preso em Curitiba há 7 meses. De novo, quero repetir aqui, preso num processo sem provas, portanto injusto, mas quero aproveitar a data de aniversário do presidente para parabenizá-lo e fazer um desagravo. Um desagravo pelas palavras grosseiras e violentas do candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, palavras que proferiu no domingo, de forma agressiva, dizendo que o presidente Lula ia apodrecer na cadeia. Não sei quem que pensa que é Jair Bolsonaro, não é a justiça, não é juiz, não é julgador, para ter uma assertiva dessa. Eu ainda quero acreditar que os nossos tribunais, apesar de reações muito moderadas quando atacados, às vezes meio acuados, possam defender a Constituição, o devido processo legal e permitir a todos um julgamento digno, decente e justo, que é o que nós queremos para o presidente Lula. Portanto, faço aqui um desagravo a ele. E um desagravo também aos ataques que ele vem recebendo nessa campanha presidencial. Ataques de ódio, incitação ao ódio, contra Lula e o seu partido, o PT. E eu fico me perguntando, por que tanto ódio na política? Por que tanto ódio contra uma pessoa, contra um partido, contra uma instituição? Era importante a gente fazer a reflexão do que esse partido, mas principalmente do que esse presidente, significou para o Brasil. Não vai nenhuma ódio aqui ao personalismo, mas apenas o reconhecimento a um homem simples que chegou à presidência e que, no meu entender, foi o melhor presidente da República que o país já teve, para a maioria do povo brasileiro. Para o povo pobre brasileiro. Foi o presidente que gerou mais de 20 milhões de empregos quando dirigiu esse país. Foi o presidente que valorizou a renda do povo brasileiro. O salário mínimo teve aumento real durante 11 anos consecutivos acima da inflação. Isso não é pouca coisa para um país em que 50% da população tem renda média familiar de até 2 salários mínimos. 2 salários mínimos para nós que somos senadores é muito pouco. Talvez a gente gaste de cada 10 dias no supermercado ou menos. Tem senador que gasta em jantar. Mas 2 salários mínimos para 50% da população brasileira é a renda mensal familiar, senador Requião. É a renda que as pessoas têm para comer, para pagar suas contas. Então, quando o salário mínimo era muito achatado, as pessoas sofriam muito. Com a política do presidente Lula, ele fez com que a renda do povo brasileiro pudesse ser melhorada e as pessoas pudessem ter vida mais digna. Ele foi o presidente do Bolsa Família, exatamente o Bolsa Família, um programa compensatório, sim, mas necessário num país de dimensões continentais, com 200 milhões de habitantes e que tinha quase 40 milhões de pessoas que passavam fome, senador Cidinho. Passavam fome, comiam 2 vezes por dia, às vezes comiam uma, às vezes passavam um dia sem comer. Não deve ter coisa mais triste na vida do que a fome. Eu nunca passei, senador Cidinho, mas deve ser muito triste. E como o presidente Lula passou, ele criou um programa para proteger essas famílias. E hoje é com espanto que eu vejo o candidato que gosta de falar impropérios dizer que vai dar 13º ao Bolsa Família. Logo o programa que ele disse que era dispensável, era o programa que impedia que o Nordeste tivesse empregadas domésticas. Só alguém com muito preconceito na cabeça, alguém que não viveu a pobreza, que não sabe o que é a dor de você ter filho para sustentar e não ter dinheiro, dizer uma coisa dessa. Mas ele disse. Foi o presidente Lula que proporcionou ao Brasil crédito mais barato, que proporcionou às pessoas poderem comprar, fazer uma prestação, ir numa loja, trocar o eletrodoméstico, o fogão, a geladeira, a televisão, mas também fazer a prestação para comprar um carro, fazer a prestação para comprar uma casa. Muita gente não tinha condições, o acesso a ter crédito. Foi ele. Talvez por isso ele deva pedir desculpas. Deve pedir desculpas também porque foi ele que proporcionou a construção de mais de 1 milhão de cisternas no Nordeste brasileiro. O Nordeste, sempre prejudicado pela seca extrema,
Aliás, na última seca que nós tivemos, não tivemos a migração de nordestinos para o Sudeste. Sabe por quê? Porque nós tínhamos as cisternas, porque foram perfurados poços e porque a transposição do São Francisco começou a funcionar. Foi Lula que fez isso. Talvez por isso o senhor tenha que pedir desculpas, sim, presidente Lula. Foi o senhor também que proporcionou que a agricultura familiar tivesse renda, não só pelo PRONAF, que é o Programa Nacional de Financiamento da Agricultura Familiar, que antes não tinha, mas pelo Compra Direta, que proporcionou que os agricultores familiares pudessem vender os alimentos produzidos para órgãos públicos, principalmente também através da merenda escolar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Isso ajudou os nossos agricultores. Foi também o presidente Lula, e por isso ele deve pedir desculpas, que proporcionou que quase todo o país tivesse energia elétrica para as pessoas, proporcionando ao pequeno agricultor ter o freezer, proporcionando ao pequeno agricultor ter um motor potente para ajudar na sua produção, porque antes não tinha. Também não tinha importância, porque os governantes que estavam lá não sabiam o que era morar no interiorzão. O senador Requião, que está aqui, foi governador do Paraná, fez um programa exatamente assim, antes. Aliás, o presidente Lula se baseou nesse programa, que foi a interiorização da energia elétrica no estado do Paraná, que Vossa Excelência fez através da Copel, de uma empresa pública. Hoje a Copel está entregue para os investidores externos, infelizmente, assim como querem fazer com a Eletrobras. Foi também, na época do presidente Lula, que nós discutimos as melhorias para a educação. Foi apresentada a proposta do Piso Nacional dos Professores, a proposta de creches, da universalização da pré-escola, mas teve o ProUni, onde o filho do trabalhador pôde ir para uma universidade privada, antes não tinha. Conheço muitas pessoas, e aliás nessa campanha muitas vieram me dizer: olha, eu sou cotista do ProUni, me formei em Direito, sou cotista do ProUni, me formei em Medicina. O FIES, que é o financiamento estudantil, as escolas técnicas, tudo isso. Talvez por isso, presidente Lula, o senhor tenha que pedir desculpas, porque eu não entendo como um presidente que colocou o Brasil no mapa mundial de forma altiva e ativa, um presidente que articulou os BRICS, que articulou um banco dos BRICS, que teve tantas interferências positivas no cenário internacional, seja tão criticado. Um presidente que proporcionou tantos investimentos internos, usinas hidrelétricas, investimentos na Petrobras, investimentos que melhoraram a vida das pessoas nas estradas, esteja sendo tão criticado e tão odiado. Acho que é por isso que o senhor tem que pedir desculpas. Mas quero lhe dizer, presidente Lula, que nós temos o maior orgulho de tê-lo como nosso companheiro, como nosso líder político, como filiado ao nosso partido, como presidente de honra do PT. O senhor orgulha a maioria do povo brasileiro, que é o povo que o senhor beneficiou. Pode ter certeza. Fizeram uma campanha sórdida, suja nesse processo eleitoral. E agora nós descobrimos como? Através dos subterrâneos da internet, através do WhatsApp com notícias falsas. E por que é tão fácil mandar notícias falsas pelo WhatsApp? Porque é difícil de fiscalizar o WhatsApp. Sabe por quê, senador Cidinho, que preside essa sessão? Porque o WhatsApp é um instrumento de comunicação interpessoal. Então, ele tem uma forte proteção de privacidade, para que a minha comunicação com o senhor, com outra pessoa, não seja invadida. Mas o que aconteceu? Esta comunicação está sendo utilizada para fazer difusão em massa, através da criação de grupos de WhatsApp. E grupos que se multiplicam. Então, dessa maneira, é possível difundir mentiras e distorções para milhões de usuários, sem que a comunicação possa ser notada por terceiros, por fiscalização de quem quer que seja. Portanto, sem que haja o contraditório. Então, a mensagem que chega para o senhor, centenas de vezes a mesma, repetida, e não tem ninguém para rebater, ela se torna verdadeira. E as pessoas acabam acreditando. E ela forma opinião. E quando ela forma opinião, num processo eleitoral, ela forma decisão de voto. Aí o voto é distorcido, ele é fraudado. Por quê? Porque ele é manipulado. Se utiliza um instrumento que não podia se utilizar, com cadastros de pessoas que não estavam autorizados a ser utilizados, e pior de tudo, com caixa 2. Foi isso que fizeram.
Então, você discordar na política de uma pessoa, de um partido, não gostar, está tudo correto, é da democracia. Mas você odiar, pregar o extermínio, fazer da pessoa ou do partido um inimigo a ser combatido, só pode acontecer através de um mecanismo como esse. Eu já acusei dessa tribuna a campanha do candidato Jair Bolsonaro. Aliás, não só acusei daqui para ficar registrado nos anais da casa, como também nós apresentamos uma ação judicial de investigação eleitoral, que eu espero que seja rápida, né, seja rapidamente processada e julgada, para que a gente não corra não incorra em problemas no processo eleitoral e na eleição de domingo. Eu ouvi a presidenta do Tribunal Superior Eleitoral, e ela nos falou também quando estivemos lá, que a justiça tem seus prazos e seus tempos, mas a justiça eleitoral devia observar os prazos da política, os tempos da política. Eu não queria nada mais, nada menos que os tempos e os prazos que foram utilizados pelo judiciário brasileiro para julgar o presidente Lula, que foram muito rápidos. Aliás, o prazo e o tempo que foi utilizado para cassar o registro do presidente Lula, quando nós o registramos como candidato a presidente. Era isso que eu queria, porque aí a gente teria condições de evitar um mal maior, teria condições de saber o que está acontecendo e como a opinião pública está sendo manipulada. Esse candidato que manipula a opinião pública através de notícias falsas e através da internet, mais especificamente do WhatsApp, é o mesmo que brada e que vocifera, que vai matar, prender, fazer e acontecer. Aliás, alguém na condição dele, um candidato a presidente, na antevéspera da eleição, com um bom desempenho na pesquisa eleitoral, teria que fazer um discurso pacificando o país, chamando o país ao acordo para poder governar de forma a levar o país ao desenvolvimento. Ele faz ao contrário, diz que vai prender se as pessoas não saírem. Falou isso do Fernando Haddad, que se Fernando Haddad não sair do país vai prender, falou isso do senador Lindbergh, que não sair vai prender, e depois ainda falou em alto e bom tom, aqui o senador Jorge Viana tratou disso, a senadora Vanessa também, que tinha que exterminar os vermelhos. Quero dizer que nós entramos com uma notificação judicial ao candidato Jair Bolsonaro, dizendo que se alguma coisa acontecer a Fernando Haddad ou Lindbergh Farias, a responsabilidade é dele, única e exclusivamente dele, objetivamente dele. E subjetivamente dele em relação a todos os crimes políticos que acontecerem nesse país. A todo militante, nosso ou de outra organização, que sofrer violência ou que for morto. É sua, sim, Jair Bolsonaro. Porque você é um valentão, um poltrão, fica falando um monte de imbecilidade, não lidera absolutamente nada, mas libera as pessoas a fazer e a ter ações odientas, ações violentas. Então, um ser como você tem que ser limitado. Por isso que nós queremos que as investigações sejam rápidas. O tempo dos tribunais tem que ser o tempo da política. E por isso que eu quero aqui deixar registrado que nós entramos com essas ações e queremos que o judiciário brasileiro, diante da sua responsabilidade, possa realmente julgar. Porque a reação moderada que nós estamos vendo dos tribunais, inclusive nas suas ofensas, nas próprias ofensas que sofrem, é algo que é estarrecedor. Quero lembrar que, nos anos 30, um cabo do exército alemão, Adolf Hitler, fez uma campanha muito semelhante à que faz Jair Bolsonaro, dizendo que ia resolver tudo com uma linguagem violenta, que ia colocar ordem na Alemanha. E nós sabemos a ordem que ele colocou, exterminando milhões de judeus, exterminando homossexuais, ciganos, democratas, obrigando o trabalho escravo e uma guerra que matou milhões de pessoas. E não podemos esquecer nunca que foi exatamente a moderação ou a passividade das instituições, inclusive dos tribunais alemães, que pavimentou o caminho do nazismo. Então, que isso fique registrado, porque nós estamos às portas de ter uma situação parecida com essa. Não vamos ter, porque nós estamos reagindo e vamos ganhar essa eleição. Porque nós vamos para a rua e nós construímos a democracia a duras penas nesse país. E vamos lutar por essa democracia e lutar pelos direitos do povo brasileiro. Nós temos essa responsabilidade. Portanto, no dia 28, nós vamos estar nas urnas, sim, lutando.
E falo aqui, não porque nós tenhamos medo de Jair Bolsonaro, não temos medo. Aliás, dizem que cão que late demais não morde. Então nós não temos medo. Nós já enfrentamos muita coisa nas nossas vidas e vamos enfrentar mais eles. Mas é importante esse país saber com quem está lidando. É importante esse país saber as características desse candidato e o que ele pode significar para a democracia brasileira, independente do resultado da eleição.